Olá pessoal, eu sou Alberto Delísolo e hoje vamos trazer uma análise de Rick and Morty que foi sugerida por um dos nossos inscritos aqui no canal, Gustavo Tavo. Ele pediu pra gente analisar aquele episódio das cabeças que mostra o movimento religioso. Gustavo, nós te ouvimos e é justamente sobre esse episódio que vamos falar hoje. Se chama Get Swifty e é o 5º episódio da 2ª temporada. E pra você que tá assistindo esse vídeo e gosta de Rick and Morty, faça como Gustavo. Deixe nos comentários a sua sugestão para os próximos vídeos. A análise de hoje traz elementos como correlação e causalidade, religiosidade, clima e até música chiclete. Se você não se lembra muito bem do episódio, não se preocupe. Vamos a um rápido resumo da trama. Tudo começa quando uma cabeça gigantesca chega na Terra e começa a falar: "Mostre-me o que vocês têm". Essa aparição totalmente inesperada começa a causar grandes mudanças climáticas que não eram esperadas pelos próximos 8 anos, como é dito no próprio episódio. Rick and Morty então vão até o Pentágono e explicam que a cabeça gigante, na verdade, está desafiando a Terra para um concurso de música. Infelizmente, vários artistas foram mortos ao mesmo tempo por estarem todos na celebração do Grammy. Assim, Rick and Morty são encarregados de cantar para aquela cabeça gigante e a Terra acaba passando para outra fase desse concurso musical para lá de bizarro. Nessa outra fase, os planetas perdedores são completamente destruídos. Mas felizmente Rick and Morty conseguem mais uma vez a vitória com outra música muito esquisita. Enquanto tudo isso acontecia, Summer acaba se envolvendo em uma nova religião que cultua a cabeça gigante no céu. Ela se torna uma filha atenciosa e obediente, servindo refeições a seus pais, mas logo vemos que, ao mesmo tempo, ela e todos os outros membros da religião adotam ideias radicais, que incluem sacrifícios de humanos que são mandados ao céu amarrados em uma porção de balões. A crítica do episódio aponta para como estabelecemos crenças sem muitos fundamentos, como que essas crenças podem sim ser muito perigosas. Então vamos falar um pouco melhor sobre como que nós, seres humanos, podemos lidar com tudo isso. Para tanto, vamos mais uma vez, é claro, falar sobre o que é ciência. Quando eu falo por aí que a ciência não se trata sobre a verdade, o que eu quero dizer é justamente que nada é considerado absoluto na ciência. Nada é um assunto encerrado. Isso pode até mesmo soar contra-intuitivo, mas o que acontece é que a ciência é um método, ou um conjunto de métodos e regras, que busca trazer previsibilidade e replicabilidade em diferentes campos. Veja só, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com abandonar tudo que já foi feito pela ciência, e muito menos com coisas que não são científicas. Para entendermos isso melhor, vamos ao seguinte exemplo. Por várias décadas, a física era considerada determinística, ou seja, tínhamos confiança nas previsões feitas por ela e podíamos extrapolar suas ideias sem medo de ser feliz. E como exemplo, podemos pensar no cálculo de um carro, vai do ponto A até o ponto B. Usando regras bastante simples, se tivermos os dados de sua velocidade média, chegaremos a um resultado do tempo do trajeto de maneira exata. Esse modelo determinístico podia prever o movimento não apenas de carros, mas de planetas, estrelas. Quando as partículas de luz foram descobertas, os famosos fótons, a física começou a se deparar com a porção de situações do mundo quântico que simplesmente não respeitavam as ideias determinísticas da física clássica. Essa pequena história nos mostra, portanto, que não podemos entender qualquer dado, fórmula ou ideia como sendo absolutos. É correto dizer, portanto, que a ciência trabalha muito mais com o que chamamos de consistência. Ou seja, quando encaramos hipóteses, a pergunta verdadeira a ser feita não é essa hipótese é verdadeira, e sim quão consistentes são os dados que corroboram com essa hipótese. Assim, a ciência admite que não tem certeza se o Sol vai nascer amanhã, mas a consistência do fato é tão grande que não parece razoável que ele não nasça amanhã, que aconteça o contrário. Desse modo, confiamos em sistemas bem estabelecidos e confiáveis, sem desconsiderar a possibilidade que algo mude, assim como o modelo de gravidade de Newton foi substituído pelo modelo do Einstein. Portanto, quando Beth exclama que eles não sabem se existe uma relação de causa e efeito, ela aponta para o fato de que as pessoas estavam baseando sua fé em eventos que não haviam sido investigados por métodos sérios, mas que possuíam certa correlação. Na ciência, as correlações podem ser positivas, negativas ou nulas. Elas são positivas quando dois eventos simultâneos parecem seguir na mesma direção. Elas são negativas quando os eventos parecem seguir em direções opostas, e são neutras quando os dois eventos não parecem interagir entre si. O ponto é que, em determinados eventos, o número de variáveis pode ser infinito.
o que dificulta demais o trabalho da ciência em encontrar correlações consistentes. Pior ainda, muitas correlações podem ser simplesmente coincidência. Inclusive, tem um site bem interessante chamado tylervigen.com, tá aí na tela, que mostra correlações absurdas são meras coincidências. Por exemplo, existe uma correlação muito grande entre o número de pessoas que se afogam em piscinas devido a uma queda e o número de filmes que o Nicolas Cage estrela. Ou até mesmo uma correlação entre o consumo de queijo e o número de pessoas que morreram por estarem presas no lençol na cama. O maior problema de correlação é que elas não são causalidade e podem surgir coincidências mesmo. Quando a cabeça gigante, ou Cromulon, chega à Terra, ela causa diversos danos ao planeta. E Ginny Vagina se ajoelha e pede perdão por seus pecados. O momento coincide justamente com o fim da música que Rick e Morty tocam. A Terra foi salva por um evento, mas quem viu Ginny Vagina ajoelhado passou a acreditar numa relação de causa e efeito, que realmente não existia. Apesar de o episódio criticar a maneira como a qual as pessoas se submetem a uma fé cega, é também válido afirmar que, devido às circunstâncias, era impraticável que fizessem algum experimento para verificar se aquela cabeça gigante era um deus ou não. Mas, a esse ponto, você pode estar perguntando como podemos estabelecer uma relação de causa e efeito, já que a correlação, apesar de nos dar uma direção, não pode ser confiada de forma isolada. Afinal, pode ser coincidência. No episódio, a música de Rick and Morty agiu como causa. O primeiro efeito foi que Cromulon ficou satisfeito e as questões climáticas se estabilizaram. E o segundo foi que o planeta acabou sendo teletransportado. Para que possamos estabelecer de fato uma relação de causa e efeito, podemos seguir conjuntos de critérios. Um dos conjuntos mais associados é associação, temporalidade e relação não espúria. Associação. A associação é dada, por exemplo, através de correlação, mas é importante notar que algumas variáveis podem ser não numéricas, mas apresentar associação mesmo assim. No caso do episódio, por exemplo, a satisfação de Cromulon, cabeça gigante, tinha uma relação negativa com o caos climático, ou seja, quanto mais satisfeito ele estava, menor era o desastre. Sua satisfação, no entanto, talvez não possa ser traduzida de maneira numérica com muita exatidão. Note ainda que, no primeiro momento, o fato de Ginny Vagina ter se ajoelhado guarda associação com efeitos positivos, tanto quanto a música de Rick and Morty. Por isso, claro, precisamos dos demais itens. Segundo, temporalidade. Para que uma causa seja estabelecida, ela deve se apresentar antes do efeito. Exemplo, primeiro Rick e Morty tocaram, depois Cromulon ficou satisfeito. Mas mesmo assim, a adoração de Ginny Vagina e de outros seguidores da nova religião continuaram seguindo uma sequência temporal válida para se estabelecer causa e efeito. E aí vamos ter que ver o terceiro pré-requisito, que é a relação não espúria. Isso quer dizer simplesmente algo como relação não falsa. Trata-se justamente do princípio que separa eventos que podem inclusive estar relacionados matematicamente. Para se resolver essa terceira parte da equação, é importante determinar condições lógicas ou estudos metódicos para se isolar ou eliminar diferentes variáveis. Por exemplo, quisermos verificar se o açúcar causa mais danos que a gordura em nosso corpo, podemos nos perder, porque, afinal, as duas coisas conversam com outras variáveis, como genética, hábito esportivo e assim por diante. Por isso é comum que se estude casos de gêmeos idênticos, ou seja, clones naturais, que vivem dietas parecidas, que mudam seus hábitos para os estudos. Dessa maneira, a variável genética é retirada da equação. E ainda nesse item, podemos elencar ou eliminar variáveis de acordo com a sua plausibilidade. Por exemplo, e se eu disser que a gravidade é, na verdade, causada por um diabinho que está atento a tudo, que, para nos confundir, puxa tudo para baixo? Mais uma vez, a ciência não pode eliminar a possibilidade, mas a verdade é que se trata de algo com baixíssima plausibilidade, pois nunca houve qualquer evidência que apontasse para isso. Tá, é claro que discutir a plausibilidade do efeito de uma música em um ser que é uma cabeça gigante é no mínimo cômico, mas a relação da música de Rick and Morty tem um efeito entre todas as possíveis variáveis mais plausível. É como o caso que eu falei do número de afogamentos e os filmes do Nicolas Cage. Não tem nada plausível nisso. E diretamente relacionado à questão de causa e efeito, também está a religião. O episódio nos sugere que é justamente na falha da interpretação das relações à nossa volta que nasce a superstição.
Zeus, na antiguidade, nasce justamente da falta do conhecimento sobre o que era um raio. Da superstição nasce o culto. E do culto nascem as organizações religiosas. Bom, lembrando que essa é uma crítica do episódio, não uma crítica pessoal não, beleza? Enfim, o episódio logo nos mostra como algumas pessoas ocupam a liderança de um movimento e começam a se colocar como comunicadores diretos com Deus e que se aproveitam do medo da comunidade. O tema religioso castiga as pessoas através do Festival da Ascensão, mandando-as para o céu sem muito critério. Logo, as exigências e penitências ficam cada vez mais duras. Beth e Jerry, ao recusarem cargos na organização religiosa chamada de cabecismo, também são julgados, quase são punidos. A coerção, como mostrado no episódio, é uma tática bastante comum para forçar pessoas a se unirem a cultos. É basicamente uma mensagem que diz: junte-se a nós ou morra. Essa tática foi usada durante o nazismo e ainda é usada por grupos terroristas que aliciam jovens sem muitas oportunidades. A cena também contrasta com a indiferença que Jerry e Beth mostram quando veem outra pessoa presa a balões. Como é constante, as pessoas se calam até que elas mesmas sejam prejudicadas por um sistema corrupto ou bárbaro. Quando Beth e Jerry estão prestes a serem sacrificados, Rick está cantando sozinho, sem muito sucesso. Mas agora, várias cabeças começam a ficar nervosas e os seguidores do cabecismo interpretam isso como um sinal para não sacrificar o casal. Quando mísseis são enviados às cabeças, elas desqualificam a terra da competição. Sr. Gene Vagina é agora perseguido e perde seu posto como líder do movimento. Felizmente, Ice-T surge para salvar a Terra do raio destruidor. Dá a chance de Rick e Morty tocarem mais uma música e salvarem o dia, ganhando a competição. Por fim, todos percebem que estavam em um reality show e abandonam as ideias do culto. E obrigado a você que assistiu até aqui. Quer sugerir algum vídeo? Deixa um comentário. Agora, se você, além de dar a sua sugestão, igual o Gustavo Tavo fez, quiser também interagir diretamente comigo, com os nossos apoiadores, é só você se tornar também um apoiador. Interagir com a gente lá no grupo secreto do Telegram. É só clicar no link da descrição, escolher o melhor plano para você e até a próxima.